O amor ainda existe? É uma das perguntas que paira no Amores Expressos do Wong Kar-wai. O filme tem duas histórias que se conectam em alguns pontos e as duas começam de um jeito parecido. Um personagem que esbarra no outro, apressado, enquanto fazia outra coisa. 我们最接近的时候，我跟他的距离只有0.01公分。57个小时之后，我爱上了这个女人。 Essas cenas se passam num grande centro comercial de Hong Kong, conhecido por ser cosmopolita, por ser local de fluxo de pessoas de todo o mundo fazendo todo tipo de coisa, e é nesse espaço de possibilidades infinitas que se explora essa ironia de que entre centenas de esbarradas entre pessoas ali todo dia, alguma dessas poderia mudar a vida de uma pessoa para sempre. O primeiro encontro é entre esse jovem, que no filme chamam de Policial 223, e essa mulher meio vestida de Marilyn Monroe, de peruca e óculos, que está envolvida com o tráfico em Hong Kong. Sendo a cidade esse ponto focal do fluxo de dinheiro e de sonhos do mundo todo, é como se existisse uma mística de oportunidade, como se a chance de mudar completamente de vida, de conseguir um recomeço, pudesse ser agarrada no ar se a pessoa for rápido bastante. Essa personagem tá boiando nesse sonho globalizado, mesmo que buscando a oportunidade dela pelo crime. A gente não sabe quem ela é ou nada do passado dela, é como se nem existisse passado. É do Zygmunt Bauman aquela ideia de que na modernidade líquida as identidades podem ser adotadas e descartadas como uma troca de roupa. E nesse sentido, o que é real agora para ela é essa persona de sucesso, de glamour. É como se ela tivesse ali de corpo, mas com a mente em um lugar totalmente diferente. Why the raincoat? I think it will rain. Envolvida nos negócios e emocionalmente com esse cara que parece também ter saído de um portal para esse mesmo lugar que a persona dela, um filme de Hollywood, com a diferença de, no caso dela, ser uma fantasia. Ao longo do filme ela é traída pelo pessoal que estava levando a droga, tudo começa a dar errado na operação e, diante da falha, ela é na mesma hora substituída por outra mulher, pronta para vestir a mesma fantasia. Enquanto isso, a namorada do policial 223 acabou de terminar com ele no dia 1º de abril e, por achar que pode ser um tipo de piada e que não é o término de verdade, ele espera um mês para ver se ela volta, segue comprando essas latas de abacaxi, a comida preferida dela, com vencimento para 1º de maio, o aniversário dele, como se, quando esse dia chegasse e as latas expirassem, expiraria também de vez o amor entre os dois. 不知道从什么时候开始，在每一个东西上面都有一个日子。我开始怀疑，在这个世界上还有什么东西是不会过期。 O que o 223 procura na cidade é a conexão real com alguém. Ele busca nessas latas comprar um dia a mais antes de ter que enfrentar a solidão e o fim da relação. Sentir, através desses gestos de afeto para uma parceira que ainda não se foi totalmente, algum sentimento real, como um pequeno prazer que ele se permite, mesmo sabendo que tem validade curta. Ele, assim como a mulher de peruca, estão numa busca por amor, conexão, até por uma identidade própria, e os dois esbarram no fato de que essas doses de amor que eles são capazes de comprar são temporárias, têm data de validade. O 223, depois que a validade da relação expira, promete se apaixonar pela primeira pessoa que entrar no bar, e é aí que ele conhece a mulher de peruca loira e, ironicamente, apesar de compartilharem uma história parecida e talvez terem sido feitos um pro outro, cada um tá no seu próprio mundo, separados por aquela parede invisível. No fim, ela dorme enquanto ele fica comendo e assistindo o filme num quarto de hotel. Vale lembrar o contexto histórico em que esse filme é pensado. Na década de 90, num período de efervescência das discussões sobre a devolução de Hong Kong, ainda colônia britânica, para a China, num processo que durou vários anos até a devolução em 1997, marcando o fim do que se chama de século da humilhação na China. Esse período antes da devolução é marcado pela incerteza em relação ao agora e ao futuro, e esse conflito se reflete no cinema na forma de personagens confusos sobre a identidade deles, o lugar deles no mundo, em processo de mudança, de viagem, em busca por significado ou por pertencimento. É como se essa Hong Kong global não fosse casa de ninguém, não pudesse abrigar nada de duradouro, fosse só lugar de passagem, por onde se transita sem a intenção de ficar, com as ruas cheias de pessoas que sentem não pertencer a lugar nenhum,
procurando esse pertencimento sempre em movimento entre viagens, bares e quartos de hotel, em relações instáveis que ficam flutuando entre término e recomeço. Os personagens parecem não ter história, passado, só esse agora, em que procuram uma chance de começar de novo. Na segunda história, outro policial, o 663, também acabou de terminar um relacionamento. A ex-namorada dele era uma comissária de bordo, passava a maior parte do tempo no ar, em outros países, e é como se os momentos que eles estivessem juntos também fossem só mais uma parada também transitória. Como se ela não parasse o corpo e a cabeça em nenhum dos lugares que passa e ele também não conseguisse estabelecer com ela uma conexão real. O policial frequenta essa lanchonete na qual trabalha a Faye, uma mulher que está sempre viajando. Como o chefe reclama, parece que está sempre sonhando acordada, com a cabeça em outro lugar. Ela escuta bastante essa música, California Dreaming, sonho californiano, em volume muito alto, a ponto de mal conseguir escutar os outros ou a si mesma. Quase sempre que o policial passa ali, os dois não se veem diretamente, costuma ter algo separando os dois. Ela escuta conversas dele com o dono da lanchonete numa distância sempre pequena que parece que vai alimentando essa fantasia. Um dia chega nas mãos do dono da lanchonete uma carta da ex do policial, confirmando o fim da relação. Faye tenta entregar, mas ele recusa e diz que vai ler outro dia, como se quisesse também adiar o confronto com o fim da relação. Daí a Faye decide entrar no apartamento dele, organizando as coisas dele, deixando pequenos sinais da presença dela, deixando algumas coisas dela ali. Vai se criando um relacionamento estranho em que os dois quase não se veem cara a cara, mas principalmente ela vai penetrando na vida dele através do apartamento e vai experimentando um senso de intimidade, de pertencimento, mesmo sabendo também como aquilo é temporário e ilusório. É como se a relação só acontecesse como fantasia, na ausência, em que se imagina uma coisa perfeita. Na prática, quando os dois se encontram, a comunicação é difícil. Em algumas cenas, a música alta até dificulta os dois conversarem. Não por acaso, aquela música sobre um sonho californiano que a personagem passa o dia escutando, e que dá muito bem a tônica da relação. Faye tem o desejo de conhecer a Califórnia real, mas a condição só permite ela ficar consumindo esses desejos e sensações repetidamente através da música, como se estivesse até condicionada já a se relacionar com o desejo dessa forma. Quando o policial descobre a intenção dela e tenta se aproximar, ela desaparece. A gente descobre que ela também decide trabalhar como comissária de bordo, como que materializando a condição de não criar raízes e não se aprofundar em nada, ficar sempre em trânsito entre lugares, identidades e sensações, sejam reais ou não. O policial, esperando ela, ainda por cima no restaurante Califórnia, se vê na mesma condição do início da história dele. Solitário nessa Hong Kong que parece sempre um convite para uma grande oportunidade, que seduz eles a fantasiarem várias possibilidades, mas que sempre esconde uma barreira invisível entre eles e esses sonhos, essas chances de recomeçar. Aquele 0,01 centímetro que parece intransponível. Amores Expressos é um filme muito bonito de se olhar e de se ouvir. As músicas, as cores, as luzes, várias vezes borradas por um vapor que parece pairar na cidade. É um filme muito comodificável, no sentido que convida a isolar e fazer prints de várias cenas dele e se consumir a estética exótica e a nostalgia a partir da qual ele olha para aquela cidade. Ele olha para as formas de se relacionar que a cidade, em plena mudança, produz, com toda a efemeridade dessas formas, com contatos quase sempre impessoais, expressos, com cada pessoa parecendo hipnotizada por alguma luz diferente da cidade, ao mesmo tempo em que ele olha também com carinho para os momentos verdadeiros, ainda que curtos, que se extraem dessas relações. Meu nome é Otávio e lembrando aqui que esse vídeo só existiu porque vários apoiadores do canal já comentaram sobre e pediram conteúdo sobre o Wong Kar-wai no grupo dos apoiadores, então considera apoiar a gente e fazer parte dessa comunidade. E não esquece de deixar um comentário aí dizendo o que achou e o que mais gostaria de ver por aqui. Obrigado pela atenção.